Olá, dentro desse nosso tópico de ondas acústicas, né, ondas sonoras, nós vimos superposição, nós vimos ressonâncias em determinadas geometrias, mas agora nós vamos ver um efeito muito especial. É um efeito que todo mundo já observou um dia, mas agora é hora da gente calcular, é hora de mostrar para você por que isso acontece. Se você der um carrinho para uma criança e mandar ele brincar, e fazendo som, ele vai fazer assim, ó. Não é verdade? Todo mundo já percebeu que quando um carro se aproxima, o som é uma coisa, e quando ele se afasta, o som é outra. Isso é típico quando a gente vê corrida, né? Ou de moto, ou de carro na televisão, e quando o carro passa próximo de quem está filmando, você vê um som mais agudo, de repente ele fica mais grave à medida que se afasta. Esse efeito, na verdade, nada mudou no motor do carro, nada mudou na emissão do carro. Se você perguntar para o motorista do carro, mudou o seu som quando você passou? Ele vai falar, não, meu som é igual em toda a corrida. Então, por que quem está parado ali vê um som quando a fonte se aproxima e um outro som quando a fonte se afasta? Bom, esse problema já foi investigado antes, né? E ele chama-se efeito Doppler. E ele recebe esse nome, provavelmente, por quem estudou esse efeito. Então vamos tentar entender o que acontece quando fontes estão em movimento e quando detetores, receptores de som estão também em movimento. Tá certo? Nós aprendemos, se nós tivermos uma fonte sonora, e para mim aqui uma fonte sonora vai ser uma membrana vibratória, né? Algo que está vibrando, ela vai emitindo ondas, né? Cristas de onda, cristas e vales, e vai chegar lá no detetor. Então, em algum lugar aqui existe um receptor que eu vou carinhosamente chamar de R, e a fonte eu vou chamar de F. E nós sabemos que nessa situação, onde nem a fonte nem o receptor se desloca, nós olhamos, nós temos um padrão, a distância entre as cristas é lambda, que é o chamado comprimento de onda da onda sonora, né? Então aqui fica mais fácil de ver, é o lambda, e nós sabemos que se eu contar quantas frentes estão chegando no receptor por unidade de tempo, isso dá a frequência, e que nós temos uma relação interessante, que a frequência, quando todo mundo está parado, que eu vou chamar de zero, vezes o lambda, isso é igual à velocidade do som. Portanto, é a velocidade com que essas cristas estão caminhando para sair da fonte, para chegar no detetor. Bom, essa é a situação tradicional. Agora nós vamos pegar, né? E aqui é vibratória, com uma frequência que dá origem ao som, é um alto-falante ou alguma coisa assim. Muito bem, agora nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos fazer o receptor se aproximar da fonte. Então, imagine, né? Você tem a fonte parada em algum lugar, elas estão aqui, agora eu vou fazer receptor se aproximando. Então, o receptor está se aproximando, nós temos essas frentes de onda que foram emitidas pela fonte e nós vamos pegar o detetor. Vamos pegar um momento, né? O detetor agora, ele vai estar se deslocando com uma velocidade que é chamado U do receptor, do detetor, de quem recebe a onda aqui, que nós vamos sempre botar o Rzinho. Tá bem? Bom, o que acontece aqui? Acontece que ele vem, encontra uma onda, essas ondas estão propagando com a velocidade V, ninguém pode mudar isso. Então eles estão se propagando com essa velocidade.
veja o que acontece com o receptor. Ele encontra uma onda, a hora que ele encontrou essa frente de onda, essa outra está aqui. Mas enquanto essa outra desloca, ele também desloca. Portanto, ele vai receber a outra frente de onda antes que ele receberia se ele tivesse parado, concorda? E isso, se ele recebe antes, demorou menos tempo entre cada frente. Se demorou menos tempo entre cada crista de onda chegar ao receptor, a frequência aumentou. Vamos então fazer agora essa conta para a gente poder ter bem estabelecido. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma crista de onda aqui e nesse momento o receptor que está andando com velocidade U representada aqui recebeu uma frente de onda. Então ele recebeu aqui. Nós sabemos que essa distância aqui é lambda. Tá certo? O receptor recebeu essa frente de onda, essa outra estava aqui. Agora, ele vai se deslocar até essa posição num determinado tempo aí. Então, num determinado tempo, ele vai se deslocar aqui. E que tempo que é esse? É o tempo entre ele receber as ondas. Tá certo? É o que a gente chama do período, né? Então, ele vai se deslocar até aqui. Portanto, nesse tempo, ele se deslocou até aqui. E durante um tempo ΔT, que nós vamos considerar, que é exatamente o inverso da frequência, portanto, é o tempo que para o receptor ele recebe uma onda e vai receber a outra. Só que quando ele recebeu a primeira, estava aqui, a primeira frente de onda, ou a primeira crista. Quando ele receber a segunda, estava aqui. Esse espacinho aqui, que ele percorreu, vale o receptor ΔT. Enquanto a onda percorreu essa distância, que é V ΔT. Olhando aqui, nós sabemos que isso é lambda, portanto, nós temos que lambda é igual, tá certo? Lambda é igual a V ΔT mais U do receptor ΔT. Mas o lambda é V sobre F0. Não é verdade? Então aqui eu ponho V sobre a frequência, que é a frequência natural de emissão. Isso é igual a ΔT vezes V mais U de R, que é a velocidade do receptor. Mas ΔT é o inverso da frequência. Então, nesse lugar aqui, eu vou colocar 1 sobre F. E aí, multiplicando aqui, você tira facilmente que a frequência que o receptor ouve agora, ela é igual à frequência de emissão vezes vezes V, mais U do receptor dividido por V. Essa é a frequência, que, portanto, ela é adicionada, né, de uma certa quantidade. Por isso que quando você corre contra a fonte, a frequência aumenta. Tá certo? E esse é o efeito Doppler e vai depender da velocidade aqui. Muito bem, agora a gente poderia imaginar, então, isso quando o receptor está se aproximando da fonte. Vamos imaginar agora uma situação levemente diferente. Então, receptor se aproximando da fonte, nós sabemos que a frequência é a frequência original vezes V mais U do receptor dividido, ou do observador, dividido por V. Aqui a gente pode simplificar o V e ia ficar 1 mais U de R sobre V. Tá bom? É o incremento que vai ter na frequência. Muito bem, agora eu vou fazer o oposto. Eu vou fazer o receptor, então isso aqui para o receptor se aproximando da fonte e a fonte parada. Aí nós vamos fazer agora o receptor se afastando da fonte. Então nós vamos pegar receptor se afastando com a mesma velocidade do U receptor. Note que isso aqui vai mudar, né? Então agora eu vou mudar tudo isso. A conta é quase igual, mas nós vamos fazer de novo
para você entender. Então tem uma frente aqui, tá certo? Essas frentes estão caminhando e eu tenho aqui, o receptor estava aqui. O receptor estava aqui quando recebeu a primeira frente. Aí o receptor, agora ele está andando para lá com velocidade U do receptor. E essa segunda vem vindo. Quando ele receber a segunda, ele vai estar aqui, ele vai receber a segunda aqui. E vai passar, isso aqui é o lambda agora, ó. Para quem está olhando aqui de fora, nós. E durante um tempo ΔT, que é o que eu estou considerando, que é o tempo para o observador ver duas frentes de onda, o inverso disso, portanto, é a frequência. Então aqui ele vai agora andar um U de R ΔT, porque ele está se afastando. A fonte está aqui, ele está se afastando, e aqui tem as frentes de onda, ou as cristas, né, caminhando com velocidade V. A conta agora fica um pouco diferente, porque eu tenho lambda original, observado por nós aqui de fora, mais U vezes ΔT, U do receptor vezes ΔT, é igual a quem? É igual a tudo isso, que é um V ΔT. Percebe que o comprimento, é como se o comprimento de onda para o observador se esticasse. Quando o comprimento de onda se estica, a frequência diminui, já que a velocidade da onda, obviamente, nós já aprendemos, ela não varia com o movimento relativo fonte-observador. Então, isso aqui é o V ΔT. Lembrando que o inverso do ΔT é exatamente quem? É exatamente a frequência observada. Porque esse tempo é o tempo entre duas cristas de onda. Bom, no lugar do lambda, nós podemos colocar V sobre V0, sobre F0. Isso aí, então, agora é igual a ΔT, vou pôr em evidência, V menos U do receptor. Mudou o sinal. O ΔT é exatamente o inverso da frequência observada, de tal maneira que, multiplicando em cruz agora, nós temos que a frequência observada pelo receptor é a frequência emitida pela fonte vezes quem? V menos U do receptor dividido por V. Então, agora diminuiu a frequência. Por isso que quando você se afasta da fonte, diminui a frequência. É como se o comprimento de onda se esticasse. E você vê aquele som mais grave, né? Esse é o efeito Doppler para o receptor, tá bem? Então, para o receptor, nós temos essa conta aqui muito bem feitinha, tanto para ele se afastando quanto para ele se aproximando, tá ok? Então, muito bem, eu vou agora pegar aqui e vou colocar que quando o receptor estava tanto se afastando quanto se aproximando, aqui vem ou um mais ou um menos. O mais para quando se aproxima e o menos para quando se afasta. E essa é a expressão do efeito Doppler para o receptor ou detetor se deslocando com velocidade UR. Tudo bem? Então veja, está aqui no numerador o V mais ou menos U de R. Então é somado o incremento que você tem. Se você dividir tudo por V, aqui vai ficar 1 mais ou menos U de R sobre V, que é exatamente a quantidade. Muito bem, isso nós vimos para o receptor, tá bem? Agora nós vamos fazer a mesma conta para a fonte. Tudo é bem igualzinho, né? Tudo é bem igualzinho. Mas nós vamos fazer a mesma conta para a fonte se deslocando agora. Então nós vamos considerar a fonte se deslocando. Então agora eu vou mudar de cor para ficar mais bonitinho e vou considerar aqui a fonte ou se aproximando ou se afastando.
porque nós já vimos que vai mudar o sinal, né? Basta eu fazer conta para um e mudar o sinal. Agora, eu vou fazer a conta de uma forma um pouco diferente. Eu vou usar os instantes de emissão só para ficar alternativo. Você pode fazer da mesma maneira. Mas para a gente poder manter aqui, eu vou mudar o método, porque aí você aprende os dois métodos. Muito bem. Então agora a nossa fonte, essa fonte aqui, ela está, ou o receptor está fixo, ou a fonte vai para lá com velocidade U da fonte, que vem um F agora, ou ela vem para cá, então ela ou se aproxima ou se afasta com a velocidade U da fonte. E eu vou fazer a conta agora olhando só o tempo. Então nós vamos dizer que no instante T1 houve a emissão, né? Houve a saída da fonte da primeira crista. Então, em T1, a fonte, em T1 eu estou marcando aqui com o meu relógio, em T1 saiu da fonte a primeira crista. Aí ela está se deslocando. Receptor parado. Em T2, houve a saída da fonte da segunda crista. O tempo, como o tempo é o mesmo para os dois, nós sabemos que a diferença de tempo, T2 menos T1 que eu marquei, é o período de emissão. Exatamente algo relacionado. O inverso disso é a frequência da fonte. Tá bem? Muito bem. Então, nós sabemos esses dois instantes. A fonte percorreu, né, durante esse intervalo, a fonte percorre. Que distância a fonte percorre? Ela percorre U da fonte vezes ΔT, que é T0. Não é isso? Isso é o quanto a fonte. E a crista? Bom, a crista percorre V vezes T0. Não é isso? Então veja, a fonte emitiu, a crista está percorrendo V vezes T0 nesse intervalo, mas a fonte percorreu U de F, velocidade da fonte, vezes T0. Aí eu pergunto assim para vocês, quanto que é o lambda observado? O lambda, obviamente, eu poderia fazer o mesmo desenho lá anterior, ele vai ser igual a VT0 menos U da fonte vezes T0. Esse é o lambda observado. Tá certo? Mas o lambda observado é a velocidade, que não muda, dividido pela frequência. E isso é igual a T0 vezes a velocidade menos U da fonte. Tá certo? E isso aqui é a frequência de emissão própria da fonte, porque é o inverso do intervalo de tempo que a fonte emite as suas cristas, os seus máximos. Então isso aqui é 1 sobre V0. Portanto, F nessa situação, aqui é interessante. E eu preciso ganhar um pouquinho de espaço. Tá certo? Então, dessa conta aqui, eu vou tirar o F. Você percebe que o F, ele vai ser o F0, mas agora dividido pela diferença. Então, eu tenho aqui, vamos criar aqui um espaço aqui em cima, para a gente escrever que F é igual a F0. Então, estou passando o F para cá, o F0 para cá, e obviamente vai ficar V dividido por V menos o F. Portanto, eu estou dividindo o V por um número menor que V. Isso aí
é maior do que 1. Não é verdade? Portanto, quando a fonte está se aproximando do receptor, a frequência aumenta. Porque para o receptor, ele vai ver os intervalos entre as emissões, ele vai receber as frentes cada vez mais próxima devido à velocidade de aproximação. Então isso aqui é quando há aproximação, quando a fonte está se aproximando do receptor. E aqui é a velocidade da fonte. Tá certo? Então o que aconteceu nesse caso? O comprimento de onda ficou mais curto. Por quê? Porque eu tive que subtrair quanto que a fonte se deslocou. Porque ele emitiu uma frente de onda, ela vai se propagando, e se ele emitisse outra aqui, né? É fácil da gente visualizar. Então a fonte está aqui. A fonte está aqui. Ela emite uma frente, essa frente vai caminhando, aí daqui a pouco ela emite outra, se ela estiver parada aqui. Como ela não está, ela emitiu uma, essa aqui vem propagando, mas a fonte vem, aí emite outra. Como você pode ver, o comprimento de onda diminuiu, a frequência aumentou, que é o que nós obtivemos na nossa conta. E se tivesse afastando, bom, aí ao invés de subtrair o quanto a fonte andou por comprimento de onda, eu teria que somar. Portanto, eu teria F0, V sobre V, mais U de F, quando está se afastando. Entenderam? Portanto, o efeito Doppler não é que a fonte mudou de frequência, não, ela emitiu com a mesma frequência. Mas quem está observando está recebendo mais frentes de onda por unidade de tempo ou menos frentes de onda por unidade de tempo. Muito bem. Eu posso conjugar as duas coisas aqui, dizendo que a observação para quando está se aproximando ou se afastando, simplesmente é mudança do sinal aqui. Tá certo? Então, o menos é para quando está se aproximando e o mais é para quando está se afastando. A fonte, quando a fonte está se afastando de quem vai detectar o som. Agora, eu posso resumir tudo isso que eu falei para vocês. Obviamente, eu fiz primeiro o receptor se deslocando, depois eu fiz a fonte se deslocando, mas eu poderia combinar tudo numa única coisa, que é o que eu vou fazer agora. Tanto faz a fonte se afastando quanto a fonte se aproximando, a frequência observada, sempre é observada, obviamente, ela é igual a F0 vezes a velocidade do som, tá certo? Mais ou menos a velocidade do receptor, dividido por V, mais ou menos a velocidade da fonte. E nós sabemos que quando eu zero um ou outro, quando um tiver em repouso, basta você fazer isso zero ou isso zero. E quando tiver, nós já vimos, né? Quando tiver se aproximando, aqui em cima, para o numerador, então eu vou fazer uma flechinha aqui, ó. O mais é se aproximando. O menos é se afastando. Quando diz respeito a receptor se aproximando ou afastando. O que significa que isso aqui é zero, quando está se aproximando aumenta a frequência, quando está se afastando diminui a frequência. E no de baixo, que é com relação à fonte se afastando ou se aproximando, é o contrário. O mais é quando está se afastando e o menos é quando está se aproximando. Tá certo? Então há uma inversão. Isso aqui para o receptor e isso aqui para a fonte. Vai confundir com frequência aqui a fonte. Tá certo? Então esse aqui é o Doppler, o efeito Doppler total. Para poder terminar essa aula, eu tenho que fazer... Então, o que você observa, né? Quando tem uma fonte, que é o carro de corrida, se aproximando de você, a frequência aumenta. Porque aqui vem o menos aqui.
Então, agora o receptor está parado. Quando é menos aqui, o F é maior que F0. Aí, quando ele passa por você, ele passa a se afastar. Aí troca o sinal. Tá certo? Bom, vamos fazer um exemplo simples dessa relação aqui, só para que você consiga, de alguma maneira, frisar um pouquinho o efeito Doppler. Então, eu vou pegar um exemplo simples. Um exemplo simples que eu vou dar imagine que você tem um trem e esse trem tem uma buzina. Todo mundo já viu o trem buzinando, né? Ainda mais aqui em São Carlos, que buzina a 400 Hz. A frequência que ele vai buzinar. E o trem desloca-se, que é a fonte. Agora é a fonte, a buzina é a fonte. Ele desloca-se com 34 metros por segundo. É um trem rápido. Muito bem, a velocidade do som é igual a 343 metros por segundo. A pergunta que a gente faz é: qual é a variação da frequência quando se aproxima ou se afasta? Muito bem. Veja, o observador agora está parado, né? Então o observador está parado, o R igual a zero. Então eu tenho que a frequência que é observada é igual à frequência que é emitida, que é os 400 Hz, dividido pela velocidade do trem, dividido pela velocidade do trem, mais ou menos a velocidade da fonte, como nós deduzimos. Eu vou escrever isso como sendo a velocidade intrínseca da fonte, 1 dividido por 1, mais ou menos o F dividido pela velocidade do som. Só dividir tudo por V. Porque isso aqui, a razão disso aqui é pequena, né? É 34 por 340, que é mais ou menos 0,1. É um décimo. Portanto, eu posso expandir isso aqui para escrever que a frequência é praticamente igual à frequência vezes quem? Vezes 1, né? Agora inverte, porque eu vou expandir, menos mais U de F dividido por V. Tá certo? Isso aqui é da ordem de 0,1, concorda? Porque é 34 dividido por 343. Portanto, a frequência observada é 400 Hz, mais menos ou mais, dependendo se afasta ou se aproxima, 40 Hz, tudo isso em Hz. Então, eu vejo uma variação de 40 Hz entre o trem se aproximar e o trem se afastar. E isso é notável, né? Porque se você vê a buzina, faz e vai embora. Então é até bonito de ver, né? As crianças até adoram ver esse... E tudo isso é devido a isso. Bom, eu só queria concluir a aula, então esse aqui é um exemplo. Eu queria concluir a aula mostrando para vocês algumas coisas importantes. Então eu vou repetir aqui que a frequência é igual à frequência original da fonte, tá certo? Vezes V mais ou menos U do receptor, dividido por V mais ou menos U da fonte. E eu já expliquei isso para vocês. Agora, veja o que acontece quando a fonte... Então vamos pegar isso aqui, não, isso aqui é zero. Quando a fonte e a fonte e o som caminham com a mesma velocidade. O que acontece nesse... Tem uma divergência aqui, né? Então você vê um estrondo. Muito bem, o que acontece nesse caso é o seguinte. Eu tenho uma fonte. Ela está emitindo as frentes de onda. E eu estou aqui observando. Estou recebendo. Né, intervalos de tempo. Se por acaso acontecer da fonte andar com a mesma velocidade do som, ele vai estar emitindo frentes de onda no mesmo local. Então ele emitiu uma aqui. Quando essa vem vindo para cá, ele emitiu outra aqui. Quando está aqui, ele emitiu outra aqui.
Quando está caminhando, ele emitiu outra aqui. Vai havendo uma amplificação da frente de onda. É como se as cristas fossem se somando, 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 somando. Então, quando uma fonte vence a barreira do som, a gente escuta um estrondo. Por que escuta um estrondo? Porque junta todas as cristas de onda ali. E aí, às vezes, né, quando a gente tem uma fonte desse tipo, se deslocando com a velocidade maior que a do som, a amplitude cresce tanto que quebra as janelas, quebra, de vez em quando a gente escuta aí, um avião passou muito próximo e aí não, a dispersão da amplitude não estava grande ainda quando chegou e rompeu bastante os vidros, as vidraças das casas e pode até romper o nosso tímpano. Então esse efeito é um efeito importante quando a velocidade da fonte se aproxima da velocidade do som. Isso é a quebra da barreira do som. E existem muitos outros efeitos interessantes aqui, quando o receptor está também com a velocidade próxima do som, se aproximando e assim por diante. Essa análise toda você pode fazer aí em casa e ter uma ideia interessante de tudo que acontece com o chamado efeito Doppler das ondas sonoras. Bom, até a próxima aula.